Olá pessoal, estamos na disciplina de Estatística Aplicada. Este é o módulo de distribuição de frequências e organização de dados, parte 2. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no IFRS Campus Viamão. Na tela vocês têm meu e-mail, vocês podem mandar dúvidas para esse e-mail ou entrar em contato pelo fórum. Neste módulo, nós vamos trabalhar com organização de dados estatísticos em tabelas com intervalos de classe e vamos estudar frequências estatísticas acumuladas. Então, os dados agrupados com intervalos de classe, os dados coletados através do processo de amostragem são conhecidos como dados brutos. Eles precisam ser organizados para etapa de análise em distribuições de frequências conforme o grau de repetição dos dados. Então, se eu tenho uma grande repetição nos dados, eu não tenho necessidade de intervalos. Então, eu vou usar as distribuições sem intervalos de classes. No caso de ter pouca repetição nos dados, então dados muito diferentes dentro da amostra, eu vou ser obrigado a usar os intervalos de classe. Lembrando que as distribuições de frequência servem para organizar os dados brutos de grandes amostras, em alguns casos de pequenas também, mas esse conceito de pequenas ou grandes amostras está mudando muito com as aplicações de grandes bases de dados no que se diz, no que se chama de data science ou de big data, né? Então antes a gente tinha amostras grandes, seriam 4.000 elementos. Agora nós temos, com o advento da tecnologia, a possibilidade de ter até 90.000 linhas de uma tabela, por exemplo, dentro de uma amostra. Então, dados brutos com grande repetição, como exemplo, eu tenho essa amostra à esquerda, 2, 1, 3, 2, 1. Vocês veem que o 1, o 2 e o 3 se repetem várias vezes, tá? E os dados brutos com pouca repetição à direita, vocês podem ver que eu tenho pouquíssimas repetições. Tem o 1 que se repete uma vez, o 2 se repete uma vez e nada mais. Então, se eu fosse construir uma distribuição de frequências sem intervalos, como a gente aprendeu no último módulo, eu teria várias linhas com uma frequência igual a 1. E isso não é interessante, já que o objetivo das distribuições de frequências é justamente compactar os dados, ok? Então, as distribuições de frequência com intervalos de classes são caracterizadas por grandes conjuntos de dados e pela baixa repetitividade dos dados. A construção da tabela da distribuição contempla a análise descritiva dos dados através de 4 frequências na forma absoluta ou relativa. Na forma absoluta, nós temos a frequência simples absoluta, que é o F minúsculo e I minúsculo, a frequência acumulada absoluta, que seria o F maiúsculo e I minúsculo, e nas relativas nós temos a frequência simples, que é o F minúsculo RI, e temos a frequência acumulada, que é o F maiúsculo RI. Detalhando um pouco mais as frequências, nós temos o que já foi aprendido na aula anterior, que seria a frequência simples absoluta, ou a F minúsculo I. Ela é uma frequência que indica a contagem de elementos associados a cada intervalo de classe ou a cada classe. À direita nós temos a frequência simples relativa, que é a F minúscula RI. Ela é uma frequência que indica a contagem de elementos, só que na forma percentual. E nós temos as duas novas frequências, que são as acumuladas, né? À esquerda nós temos a F maiúscula I. Ela é uma frequência que indica a soma parcial da FI desde a primeira classe. E a frequência acumulada relativa, a F maiúscula RI, é a mesma coisa. Eu faço a soma parcial da FRI desde a primeira classe até o momento da leitura. Mas só vendo na prática para aprender direito a diferença entre cada uma dessas frequências. Então, exemplo, as notas abaixo refletem a opinião de uma amostra de 25 passageiros de determinada empresa aérea quanto aos serviços prestados. As notas podem variar entre 0 e 50, as notas desses passageiros que a gente chama também de clientes.
Então a primeira nota ali à esquerda seria uma nota 41. O de baixo já deu uma nota 12, depois uma nota 35, depois uma nota 05, uma nota 27 e assim por diante. Então qual é o primeiro passo? Organizar o hall crescente do conjunto de dados. Então, se é o hall crescente, nós começamos do valor mais baixo. Temos que procurar esse valor se a gente não tiver um software para nos auxiliar. Então o menor valor ali é a nota 0, 00, né, que conta como 2 dígitos aqui. Depois a segunda nota mais baixa é 0,5, depois um 0,7 e assim por diante. Tá? Até a nota mais alta que foi dada, que é uma nota 50, tá? Que seria a nota máxima. Então aqui eu já despachei a amostra, porque a gente já tem a forma organizada que é muito mais útil para nós. Então eu destaquei ali o rol. O segundo passo é a construção da distribuição de frequências com intervalos de classes através das seguintes etapas. A definição do número de classes, depois a determinação da amplitude da base de dados, ou seja, da amostra, e por fim o cálculo da amplitude de cada classe usando o que a gente calculou no primeira e na segunda etapas. Então, na primeira etapa, a definição do número de classes ela é uma sugestão. Tá? Existem várias equações para determinar o número de classes. Essa que eu trago aqui é a mais simplificada para se calcular. Tem algumas que incluem logaritmos e funções mais complexas de matemática. Tá? Essa daqui basta um celular com uma calculadora para se calcular. Então, como é que se sugere o número de classes, que aqui a gente assume a letra K? É a raiz quadrada do tamanho da amostra. Nesse exemplo, nós tínhamos 25 passageiros, então o K vai ser a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então esse é o número sugerido de classes a serem usadas na tabela, 5 classes. Na segunda etapa, nós fazemos a determinação da amplitude da base de dados. A amplitude da base de dados é a mesma coisa que a amplitude da amostra, que a gente chama de dois A's maiúsculos, né? AA, amplitude da amostra. E basta pegar o maior valor dentro da amostra e diminuir do menor valor. O maior valor é 50, o menor é 00. 50 menos 00, obviamente, dá 50. Na terceira e última etapa, fazemos o cálculo da amplitude de cada classe, ou seja, a distância do menor até o maior valor em cada classe da nossa distribuição. No primeiro momento nós calculamos o K igual a 5, no segundo momento o AA igual a 50. Então a gente faz o AA dividido pelo K para obter o intervalo de cada classe. Então 50 dividido pelo 5 dá 10. Esse valor é o que a gente vai guardar nesse segundo passo. Os outros valores a gente despreza a partir de agora. O terceiro passo é justamente a construção da tabela. Vocês estão vendo aí que eu tenho várias colunas. Uma coluna é para as classes que vão ser construídas a partir de agora. E as outras 4 colunas são para as frequências que a gente já trabalhou e que ainda vai aprender a trabalhar a partir desse exemplo. Então, nesse terceiro passo, nós fazemos o desenho da distribuição de frequências. Lá embaixo aparecem 2 células para o total. Somente as frequências minúsculas têm o total. Depois a gente conversa o porquê que faz sentido ou não ter o total nas maiúsculas, tá? O início dessa tabela, do preenchimento das classes, ocorre com o valor mais baixo, que foi o 0. Aonde vai terminar essa classe? Ela começa em 0 e vai até onde? Bom, a gente calculou o H, que é a amplitude de cada classe, como valor 10. Então a gente vai tomar a base por esse valor 10. Então o final da primeira classe é determinado pelo início da classe mais o valor de H, que é 10. Então 0 mais 10 dá 10. A próxima classe vai sempre começar onde terminou a anterior. Ou seja, a primeira classe é a mais importante. Começa no valor mais baixo, que é o 0, e vai até mais h, que é 10. Esse 10 se repete no início da próxima classe.
mais H para saber onde termina essa segunda classe, que é o 10 mais 10, 20. Esse 20 se repete embaixo, soma-se o H, então 20 mais o 10, que é o valor de H, dá 30. Esse 30 se repete embaixo, soma-se os 10 do H para fechar a classe no 40. Ah, até onde eu vou? Bom, a sugestão eram 5 classes, então até fecharem 5 linhas. Nesse caso, fecha no 50, que é o valor mais alto. Eu coloco um símbolo de traço para indicar que é um intervalo e não um determinado valor. Tá? No entanto, eu preciso indicar o que ocorre na associação de um valor como 40, por exemplo. Para isso se determina o uso dessa barrinha vertical à esquerda. Por quê? Ali dentro da amostra, o único número ali que fecha zero, né, na direita, além do início e do fim, é o 40. Ou 30 também. Mas no caso do 40, em qual classe eu associaria o 40? Na que vai de 30 a 40 ou na que vai de 40 a 50? Aquela barrinha vertical me diz aonde que vai esse número. Então, a barrinha vertical está conectada no 40 na última classe, de 40 a 50. Então, é como se eu dissesse que ela começa no 40 e vai até 49,9999, porque o 50 entraria numa outra classe, mas depois a gente conversa sobre esses 50, tá? Então a barrinha vertical me diz aonde que entra aquele número que está ali, o 10, o 20, o 30 e o 40. Ele entra na classe onde ele aparece de baixo, tá? Vamos tentar então começar a preencher essa tabela. Quarto passo, então, onde a gente começa a preencher a tabela, a gente vai determinar a primeira frequência, F minúscula I. Então, o recado é que basta associar cada elemento da amostra à sua classe correspondente. Então, vamos lá. Olha ali em cima. Quais são os números dentro do rol que estão entre 0 e 10? Só que lembre que o 10, se aparecer, ele vai na categoria de baixo. Então, nessa categoria de 0 a 10, é como se fosse de 0 até 9,99999, tá? Eu olho ali em cima no rol, o 00, o 5 e o 7 estão entre 0 e 10. Então, são 3 elementos nessa categoria. Por isso, 3 apareceu na tabela. Na segunda classe, quantos números eu tenho de 10 até quase 20? Eu tenho o 12 e o 18, então são 2 elementos ali na contagem. Na classe que vai de 20 até quase 30, tem o 21 duas vezes, tem o 26, o 27 e o 28. São 5 elementos. Então a gente vai ali na coluna e indica o 5. A mesma coisa com quantos números eu tenho de 30 até quase 40. Lembrem ali que o 40 não vai nessa categoria, vai na de baixo. Então são 7 elementos. E eu tenho mais 7 elementos considerados na classe que vai de 40 até quase 50. Como o elemento 50 aparece uma única vez, eu tenho duas opções. Ou eu crio uma sexta classe, que vai de 50 a 60, e vai ter um elemento ali, ou eu insiro esse único valor ali na última categoria. Tá? Mas é uma situação única. Se eu tivesse dois números 50 ali, eu já seria obrigado a construir uma nova classe. Ok? Nesse caso, como era apenas um, eu acrescentei ele naquela última classe, onde tinha 7 elementos, e agora passa a ter 8 elementos, e passo para a soma dessa coluna. Qual o valor que deve resultar nessa soma dessa coluna? O tamanho da amostra, que são os 25 passageiros. E somando os resultados, fechou exatamente 25. Quinto passo, determinar a segunda coluna de frequências, que é o F minúsculo I, só que na forma de percentagem. Como é que eu calculo? Eu pego a frequência de cada linha e divido pelo total, multiplicando por 100 para obter a resposta em percentagem. No primeiro caso, o F minúsculo I vale 3 na primeira classe. Eu divido por 25, dá 0,12 e multiplico por 100 para expressar em percentagem, que dá 12%.
Significa que 12% dos passageiros deram nota de 0 a 10. Na segunda, o FI vale 2, divido pelo total, que é 25, dá 0,08, multiplico por 100 e dá 8%. Na terceira, FI vale 5, dividido por 25 dá 0,2 ou 0,20, multiplico por 100 para dar 20%. Na quarta, o F minúsculo I é 7, eu divido por 25, é igual a 0,28 multiplicado por 100 dá 28%. E na última classe, o 8 é o FI, divido pelo 25, dá 0,32, multiplicando por 100 eu consigo 32%, ou seja, 32% dos passageiros deram nota maior do que 40%. E o total sempre deve dar 100% ou muito próximo de 100%, no caso de eu ter que fazer arredondamentos. A frequência F maiúsculo I é calculada pela soma parcial das FI da F minúscula I, então daquela contagem absoluta. Vamos ver como proceder esse cálculo. A soma parcial nessa primeira linha, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Então, se deu 3 no F minúsculo I, é tudo que eu tenho no ponto de partida, que é o 3. No segundo caso, eu vou somar a primeira linha com a segunda linha. 3 mais 2 dá 5. No terceiro caso, eu vou somar as 3 primeiras linhas do F minúsculo I. 3 mais 2 mais 5, que dá 10. No quarto caso, eu vou somar as 4 primeiras linhas, então, do F minúsculo I. 3 mais 2 mais 5 mais 7, que dá 17. E no último caso, eu vou somar as 5 linhas, que deve fechar o 25, que é o valor de todos. O sétimo passo é fazer a F maiúscula RI. Então, essa soma parcial que a gente já procedeu no F maiúsculo I, a gente repete aqui, só que é a soma parcial das percentagens. O ponto de partida é o mesmo, 12%, e assim eu vou fazendo as somas parciais. O F maiúsculo RI da segunda linha é a soma das duas primeiras percentagens, 12% mais 8%, que fecha 20%. O terceiro é a soma das 3 primeiras porcentagens, então 12% mais 8% mais 20%. O da quarta linha é a soma dos 4 primeiros, que dá 68%. E a soma da quinta linha tem que ser a soma de todos eles, tem que fechar 100%, que é o mesmo valor que já tinha fechado ali no total. Nas frequências acumuladas, não faz sentido calcular o total da frequência, porque eu estarei somando já as mesmas coisas várias vezes. Então o valor poderia dar qualquer um, e esse tipo de resultado não tem valor na estatística, não é utilizado, não faz sentido nenhum, certo? Lembre que uma distribuição de frequências é uma planilha de consulta direta a questões pertinentes ao motivo da pesquisa que me levou a fazer aquela amostragem. Dessa forma, a partir dessa planilha, eu posso fazer perguntas do tipo: quantas pessoas deram nota entre 10 e 20? Foram 2 pessoas. Então, quando eu pergunto quantos, numa classe específica, eu vou direto na consulta do F minúsculo I. Baseado na amostra, qual o percentual de clientes que dão nota entre 10 e 20? Os 8%. Então, entre 10 e 20, eu vou dar uma olhada na percentagem dele. São os 8% que estão associados aos 10, a quem deu nota entre 10 e 20. Outra pergunta: quantas pessoas deram nota até 40? Bom, até 40, então eu tenho as 4 primeiras classes, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40. Eu posso somar o número de pessoas pelo F minúsculo I, ou eu posso já ir na célula de soma parcial.
Então, na célula de soma parcial, eu tenho 17 até a quarta, até os 40. Tá? Ou eu posso somar o 3 com 2, com 5, com 7 e obter o mesmo resultado. Baseado na amostra, qual o percentual de clientes dão nota até 40? Então, entre o 0, entre o início até o 40. 68% dos clientes. Como eu obtive esse resultado? Eu somei do 0 ao 10, com 10 ao 20, com do 20 ao 30 e do 30 ao 40. Eu somei aquelas percentagens, ou eu vou diretamente lá na linha do 40 e vejo qual é o F maiúsculo RI e obtenho os mesmos 68% dos clientes. Bom, este módulo finaliza aqui. A partir daqui, esse foi um módulo de explicação de passo a passo de construção das distribuições de frequências, principalmente, né? A partir daqui a gente começa a trabalhar mais com dados não agrupados, né? Mais para entender os resultados, tá? O que importa aqui é que vocês aprenderam ou começaram a aprender a construir tabelas com intervalos de classe. Então vocês têm como materiais auxiliares o material PDF desta aula, vocês têm exercícios resolvidos para sua área específica e vocês têm a atividade semanal do módulo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou deixar mensagens nos fóruns. Não fique com dúvidas, mande a sua mensagem e tire essas dúvidas. Na próxima aula, nós vamos ver alguns gráficos estatísticos, alguns a partir de distribuições de frequências, alguns a partir de dados não agrupados. Um abraço, a gente se vê no próximo módulo.